TV. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Ronaldo Ferreira Ramos, diretor da ABDA, Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade, né? Eles nos falam sobre ansiedade e distúrbios da mente em tempo de pandemia. Bom dia, doutor Ronaldo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, Guga. Muito bom dia, Tayana. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, pelo Jornal da Rede Alesp. Estamos aqui para tirar, quem sabe, algumas dúvidas que pairem sobre esse assunto, a partir do momento que a gente está enfrentando uma coisa nova para o Brasil e para o mundo. Na realidade, o Brasil nunca passou por uma situação estressante, onde, entre aspas, o nosso inimigo invisível e pode estar muito perto e muito próximo. Isso acaba alterando visivelmente muito o comportamento humano nesse exato momento. Agora, doutor, a vida, a rotina das pessoas antes dessa pandemia era muito corrida. Certos casais, por exemplo, só se viam aos finais de semana, num período muito curto à noite, praticamente dormiam juntos, só outros viajavam, ficavam isolados do lar e de uma hora para outra estão todos juntos em casa. Como lidar com essa nova situação, doutor? É uma situação realmente nova que passou a ser, o fim de semana passou a ser diário, onde os pais, os casais, ou até mesmo as pessoas individualmente, acabam estando confinadas dentro do seu apartamento, da sua casa. E isso naturalmente traz uma certa inquietação, porque a porta da rua era um local para você fazer as suas distrações, compras e lazer. Então hoje esse comportamento mudou. O nosso mundo, a princípio, é dentro do nosso próprio imóvel. E a gente precisa ter algumas características emocionais para que dê sustentação a esse período, que pode se prolongar por 1, 2 ou 3 meses. Primeiro, quer dizer, tentar criar o que a gente sempre fala, uma rotina dentro de casa, uma organização, onde você organiza a casa, arruma a casa, higieniza, prepara e se organiza para o alimento, tem o seu momento de leitura, de lazer, e tem seu momento também de informação. Naturalmente, aqueles que possam conseguir estar trabalhando através à distância, né? Isso também favorece que você consegue se sentir mais envolvido com o movimento da sua cidade, do seu país. Isso é muito importante. Mas dentro de casa, realmente, as tensões e as ansiedades tendem a aumentar. Isso a gente está falando de pessoas, entre aspas, que não têm grandes dificuldades no seu dia a dia. Mas a gente pode perceber e ter a visão de como seria isso numa pessoa que tem traços depressivos ou traços de alta ansiedade. Então, essa situação, por si só, ela já é, de fato, ansiógena, né? Quer dizer, cria um aumento da ansiedade e de uma visão pessimista, de uma visão catastrófica do mundo, aumentando o processo de depressão. Então, a gente tem que saber lidar com isso para que essa situação não se torne mais pesada do que ela é na realidade. Ou seja, tentar reduzir. O primeiro passo para reduzir a ansiedade, ao meu ver, é tentar perceber que essa situação já aconteceu no mundo em outras ocasiões e também isso passou. Vai passar de hoje para amanhã? Não, não vai. Não espere o tempo de amanhã. Deixe a coisa correr cada dia um dia, e a partir daí tentar fazer disso uma situação menos angustiante. Se os meios de informação lhe trazem muitas notícias que acabam aumentando a sua ansiedade, diminui um pouco o contato com a informação que é muito importante da rádio, da televisão, a imprensa falada ou escrita, que traz informações a respeito do Covid no mundo inteiro e também como é que o mundo tem enfrentado e como nós podemos enfrentar. Nosso primeiro mandamento é ficar em casa, realmente evitando o contato com mais pessoas, tanto sendo uma porta de uma possível contaminação. A gente vive essa situação, mas a gente tem que entender e avaliar isso. Então, essas pessoas que já têm características de ansiedade, de depressão, a gente precisa dar uma assistência maior para tentar frear, filtrar e reduzir esse impacto do dia a dia que todos nós estamos enfrentando.
Agora, doutor, é importante também salientar as pessoas, como o senhor falou, que têm um distúrbio de ansiedade, às vezes pânico, outros transtornos, elas pensam que esse momento é o fim do mundo, né? Acham que vão se infectar rapidamente pela doença e tudo mais. Como lidar com isso, doutor? Quer dizer, essa visão catastrófica que essa situação pode proporcionar, realmente em pessoas ansiosas, isso sobe muito. Então, para reduzir esse impacto, a gente tem que tentar ter contato. Por exemplo, muitas pessoas que já faziam processo psicoterapêutico, atendimento médico psiquiátrico, devem manter o contato com seus terapeutas, devem manter contato com os seus médicos psiquiatras, para tentar reduzir a intensidade desse impacto dentro de cada um. Eu queria dizer que é mais ou menos o seguinte, é que como todas essas pessoas têm um fogão industrial, um fogo muito alto, muito intenso de preocupações, a gente tem que trabalhar para reduzir esse fogo, diminuir esse processo, para que a pessoa consiga viver de uma forma melhor do que essa situação obsessiva dentro dela, né? E a gente tem que lidar com isso de uma forma positiva, dizendo que isso é uma fase que estamos enfrentando, mas temos certeza que também, com a ajuda da ciência, com a ajuda do conhecimento científico, a gente vai conseguir resolver isso. Pode demorar um pouco mais, mas com certeza sairemos dessa. Doutor, aqui é a Tayana, bom dia. Eu tenho até uma pergunta para fazer. Dentro disso que o senhor falou sobre a gente entender que está acontecendo essa situação em outros países, que até já passaram por isso, a situação já está sendo normalizada, é uma forma da gente se tranquilizar. Agora, como lidar com essa situação, por exemplo, com criança, e com criança que tem déficit de atenção e tem hiperatividade, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, como que a gente pode lidar com isso, com as crianças em casa, 24 horas por dia, confinadas, sem poder ir para o parquinho, por exemplo? Realmente, Tayana, é uma boa pergunta. Na realidade, a gente precisa que tanto os pais que convivem com essa criança, ou o pai, a mãe ou o casal, tentam entender que realmente é um momento atípico da nossa sociedade, do nosso mundo. E tentar, na medida do possível, criar atividades dentro da casa que entretenham essas crianças, que criem um clima mais confortável na medida do possível. Eu tenho visto assim algumas situações que são complicadas. Por exemplo, um casal que vive num apartamento de um único dormitório com 3 filhos. Naturalmente, é uma situação sufocante. E essa situação sufocante tem que ter, digamos assim, paciência do pai e da mãe para lidar com isso e perceber que essas crianças, naturalmente, vão estar num estado de inquietação, de agitação e, às vezes, até mesmo de impulsividade um pouco maior. Conversar com essas crianças, trocar dados de realidade, explicar que esse momento é temporário, que mais cedo nós conseguiríamos levar em breve eles à diversão, ao parque, ao playground, de alguma forma. E que, nesse momento, a gente precisa ficar em casa. A melhor coisa, então, talvez seja informar a real situação do mundo para as crianças. Mesmo, às vezes, a gente pensando, é muito pequeno para falar. Então, a melhor coisa é manter eles informados, é isso? Sim, de acordo com a idade, manter um filtro de adequação do que você vai falar, para justamente não criar um trauma maior do que a própria situação já cria. Mas mostrar que a gente precisa ficar em casa, lavar a mão, cuidar da saúde, fazer entretenimentos com a família, pequenos jogos, ou ter famílias até criativas, que eu assisti a algumas coisas que a gente pode pensar que é um escapismo, mas na realidade é até um entretenimento. Eu já vi famílias programando uma festinha dentro de casa para o marido e mulher e os filhos, uma festinha de gala, com jantar, com bebida, para entreter, para fazer desses acontecimentos, que a nossa casa hoje é o centro do universo, fazer com que o nosso estágio dentro desse próprio imóvel seja uma coisa satisfatória e agradável. Eu sei que crianças e adolescentes são complicados, porque a rua, o hábito de ter entretenimento, futebol, brincadeiras fora de casa, hoje são substituídas por contatos através dos meios sociais, como nós estamos fazendo agora, que também contribui para ser gratificante e tentar diluir um pouco a nossa própria pressão. Agora, em contrapartida, a gente acaba também vivendo situações
que outras pessoas possam estar ocorrendo, quando estão dentro de uma relação que não é agradável, um casamento que já está sendo desfeito, passar 30, 60 dias dentro de uma relação já complicada, naturalmente fica mais tenso essa própria situação. Por isso que alguns países que já superaram, digamos, o período de quarentena e a diminuição do vírus, as pessoas que conviveram durante muito tempo acabam tentando romper a relação, tentando sair. Então, existem já alguns dados estatísticos que, após um longo contato de quarentena, existem casais que já não estavam bem, e isso pode contribuir para até mesmo um rompimento. Mas são coisas que a gente vai experimentar e viver no final dessa história aqui no Brasil. Então, a gente vai saber se isso, qual foi o grau de impacto que causou o coronavírus na vida de cada um, na vida do casal, na vida psicológica. Provavelmente, eu acredito que também que várias relações humanas devam mudar. Não dá para deslumbrar quais seriam todas essas mudanças que em breve estaremos vivendo. Mas, com certeza, essa experiência é uma das experiências mais marcantes de todas as nossas vidas. O Brasil sempre foi protegido, um país de clima gostoso, tropical, um povo bem distribuído. Nós temos coisas maravilhosas no país, mas nós nunca passamos por uma situação como se fosse uma guerra. A Europa já passou por isso várias vezes, na Primeira e na Segunda Guerra, então eles têm até, de certa forma, quem sabe, um funcionamento psíquico um pouco mais adaptável a uma situação dessa. Nós somos um país tropical, com praias, 8.000 quilômetros de praias, onde hoje a praia se tornou um território proibido. Então, a gente vai viver uma série de alterações de comportamento. Eu tenho percebido isso, eu tenho dado apoio aos meus clientes através dos meios eletrônicos, e aqueles que têm realmente um processo de depressão, ansiedade, têm aumentado a sua curva. Eles acabam descontando na comida, a gente vai ganhar peso, com toda certeza. Tem algumas pessoas que buscam diminuir a sua ansiedade na bebida ou em drogas ilícitas, e até mesmo algumas compras via aplicativos de internet, não é? O que a gente precisa é perceber que a gente tem que tentar manter-se saudável o máximo possível em todos os setores. Então, atividade física dentro de casa, atividade física no quintal, leitura de livro, tempo para ver televisão, tempo para fazer um alimento gostoso na cozinha. A gente tem que montar uma rotina saudável para que a gente consiga se manter saudável no período desse. Isso pode acabar no final desse mês, pode ser que sim, tem grandes chances que não, e continue por mais 30, 60, 90 dias. Mas eu tenho certeza que uma medicação intermediária com certeza vai surgir. Tenho certeza também que em breve, hoje nós temos várias empresas testando já vacinas, em breve conseguiremos uma vacina, digamos, com alta qualidade, e a gente vai sair desse processo. E aqueles que estão sozinhos dentro da sua casa, também, naturalmente, terem calma e paciência. Como eu falei, tudo isso vai passar. Entre em contato com os amigos, telefone, fale com seus parentes, fale com pai e mãe, fale com seus irmãos, fale com seus amigos, seus parceiros de trabalho, porque esse entretenimento que a gente tem causa um certo grau de prazer e satisfação. Como é bom saber boas notícias ou dar boas risadas, apesar de toda essa situação. Então, eu acredito que a gente tenha que justamente acreditar que isso realmente é passageiro, pode demorar, mas não vamos ficar pensando se isso vai terminar hoje, amanhã ou depois da manhã. Um dia termina, não há mal que dure para sempre. E tenho certeza que a gente vai sair vitorioso e o mundo mais forte, os sistemas de saúde, provavelmente as trocas de informações científicas vão trazer, quem sabe, uma segurança maior para possíveis eventos que ainda possam ocorrer no futuro. Então, nós vamos passar por um período de adaptação, mas isso ocorreu até num momento bom em que a tecnologia foi muito favorável a todos nós. Então, a gente consegue manter informação, consegue fazer um cadastro, as pessoas que estão na fila para receber um ganho financeiro para se manter em casa. Agora, naturalmente, a gente está falando de um perfil de classe média. Hoje, um perfil de pessoas que têm necessidades sendo provocadas o dia inteiro. A gente tem que ter olho, tem que ter foco, o Estado tem que contribuir
para que a população mais carente tenha poder de compra para fazer a sua sustentação alimentar. E, ao mesmo tempo, recursos ligados à saúde, como máscara, luva, gel, para tentar manter distante do próprio vírus. Então, a gente precisa da cooperação muito forte do Estado, a gente precisa ter cooperação no sentido de que o Estado nos proteja, porque se nós temos um superávit, esse superávit foi conseguido com o trabalho e o esforço do povo brasileiro. E se tem esse reforço financeiro, é na hora importante de esse reforço ser distribuído para aqueles que precisam mais do que a gente. Então, a gente tem que acreditar, tem que colocar o dedo na ferida, e isso vai passar? Vai passar. Estamos precisando de ajuda? Estamos precisando de ajuda. Vamos ajudar. Se você puder contribuir com uma cesta básica, se você puder contribuir com um salário para o seu funcionário, isso é o nosso caminho, solidariedade. Fazendo isso, a gente vai ter um povo recuperado de todos esses traumas que a gente está vivendo de uma forma mais rápida. Agora, doutor, eu queria tocar em 2 pontos que o senhor tocou nessa última explanação. Primeiro, essa situação ela pode gerar episódios e crises de compulsão nas pessoas, mesmo aquelas que não têm esse problema, elas podem vir a desenvolver. E uma outra, essa situação de isolamento, como a gente comentou, muitos casos de separação e tudo mais, também pode dar o efeito contrário, melhorar as relações, já que as pessoas estão convivendo mais e podem solidificar as relações? Boa pergunta, Guga. A partir do momento que a gente tem uma necessidade de ser saciado e reforçado nos nossos movimentos. Então, você está dentro de casa privado de algumas coisas, então você busca, às vezes, na geladeira, no alimento, uma forma de ter uma fonte de satisfação e prazer. Então, a gente acaba abusando mais. Tanto é que já tem pesquisas mostrando que houve um aumento do consumo de bebidas alcoólicas na faixa de 23%. Então, o que significa? Quer dizer, a bebida é uma fonte de satisfação, é uma fonte para você também diminuir a sua ansiedade. Então, você acaba buscando aquilo de uma forma mais intensa. Tem gente que vai buscar no chocolate, tem gente que vai buscar na bebida, no cigarro. Então, a gente acaba abusando mais para tentar controlar a nossa inquietação interna. No que diz respeito às relações afetivas, naturalmente, se você tem uma convivência gostosa, agradável com o seu companheiro, com a sua companheira, isso vai se refletir. Os dois podem criar uma união mais fortalecida, brincarem mais, se divertirem mais dentro da sua própria casa, um ajudando ao outro a diminuir o seu grau de ansiedade e sofrimento, e isso pode ser muito positivo, com certeza. Em compensação, como eu também falei agora há pouco, aquelas relações que não estão muito estabilizadas, elas correm o risco de, com o estresse, serem rompidas. A gente não pode esquecer que o estresse é uma quantidade de movimentos no sentido que pode levar ao rompimento. Ao rompimento, as situações estressantes ficam mais visíveis, né? Quando você tem uma tensão, quando você sofre uma pressão psicológica, porque todos nós estamos preocupados. Nós temos preocupações alimentares, nós temos preocupações financeiras, nós temos preocupações afetivas, nós temos preocupações como é que vai ser o nosso filho no dia de amanhã, dentro da escola, fora da escola. Então, tudo isso acarreta um peso nas nossas costas. Então, a gente tem que ter noção que a gente está andando, digamos assim, numa corda bamba e que a gente vai conseguir chegar no outro canto. E quem se estressar menos, quem tiver um pouco menos ansiedade e mais bom senso, vai ter provavelmente um resultado melhor. Então, a gente precisa desenvolver uma atividade nesse sentido, quer dizer, domesticar o nosso leão interno, que acaba prejudicando muito todos esses movimentos. Então, temos que ter rotinas criativas, como eu falei, leituras, tomar sol, tentar fazer dessa situação alguma coisa menos penosa. Basicamente, eu diria isso, não é? Doutor Ronaldo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigada, doutor.
Muito obrigado ao Guga e à Tayana, queria agradecer o convite de vocês. Caso haja necessidades, estamos aqui para responder na medida do possível. Um abraço a todos e vamos vencer essa batalha. Este foi o Dr. Ronaldo Ferreira Ramos, que é diretor da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Falou com a gente nesse jornal da Rede Alesp Especial.